Satanista, espírita, louco e o melhor, né? Herege. Estes são os títulos, né, que eu já há um bom tempo recebo, né? Títulos de carinho, vindo de pessoas que se dizem ter o Espírito Santo, né? Mas é claro, né, eu me alegro com todos esses títulos, porque eles são uma prova de que eu estou, né, no caminho certo, na verdade, né? Paulo, por exemplo, foi chamado de louco, né? Jesus, ele foi chamado de líder de rebelião, príncipe dos Beelzebus, né? Então, quem geralmente segue a Cristo, imita Paulo, tem que receber os mesmos títulos, né? A propósito, ou afinal de contas, quem prega confronto, né, vai receber o quê? Então, é diferente quem prega confronto de quem prega conforto, né? Satanás, ele pregou conforto para Jesus no deserto, na tentação, né? Então, é típico, né, de pessoas religiosas sem conhecimento do nosso trabalho, né? Às vezes medo de alguma coisa, nos prestigiar, né, com os títulos que já foram dados aos homens de Deus há 2000 anos atrás, né? Cristo, certa vez, ele estava expulsando, né? Ele expulsava espíritos malignos das pessoas, e
pessoa estava lá, né, perturbada com espíritos malignos, Jesus chegava, expulsava, fazia o bem, né? E os fariseus, né, que viviam dentro do templo, que deviam estar preocupados com as pessoas, né, fazer o bem, chegou e disse que Jesus fazia aquilo ali, expulsava os espíritos pelo maioral deles, né, pelo príncipe dos Beelzebus. E Jesus, replicando eles, disse, né, que Satanás ele não poderia, né, trabalhar contra ele mesmo, senão o reino do mal estaria dividido. E depois ele disse que todo pecado ao homem, aos filhos do homem, será perdoado, exceto o pecado de blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. Por que ele disse isso naquele contexto ali, né, que ele expulsava os demônios? O fariseu chegou e disse que ele estava expulsando pelo príncipe, pelo maior deles. Obviamente, Jesus estava fazendo o bem, estava com a intenção certa, estava com a intenção boa em ajudar. E por ele estar fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus, os fariseus chegaram e em dizer que ele estava fazendo aquilo ali pelo príncipe dos demônios, os fariseus estavam substituindo o bem com o mal. Blasfêmia é colocar em lugar de tirar o bem, que era o Espírito Santo, que Jesus estava, né, libertando aquelas pessoas, e colocou o mal ali no lugar, dizendo que aquilo ali estava sendo feito pelo príncipe dos demônios, né? Então, isso é uma blasfêmia. Se você disser que uma pessoa é má e ela for má, tudo bem. Agora, se você disser que uma pessoa é má, ela sendo do bem, isto é imperdoável. Isto que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é impossível uma pessoa estar fazendo o bem sem ter o Espírito Santo. Porque não existe, né, só existe dois reinos, o reino do bem e o reino do mal. Ou você é do bem ou você é do mal. Quer uma prova? Ou você é Caim ou você é Abel. Ou você recebe o espírito de Caim ou o espírito de Abel. Não tem dois. Não tem mais do que dois, né? Se você está fazendo o bem, tem o espírito de Caim, de Abel. Se você faz o mal, você recebeu o espírito de Caim. Você está com o espírito de Caim. Você é do mal, né? Então, se eu sou do bem, se as minhas motivações é boas, né, e se o que eu prego é a verdade, qualquer um que se levantar contra, que me rotular, né, de qualquer coisa que seja sinônimo do mal, não está levantando contra mim ou a minha pessoa. Está se levantando contra o próprio Espírito Santo, né? E aí depois, quando essa pessoa partir, lá na eternidade, no julgamento que ela vai ter, ela vai entender aquele versículo que ela vive dizendo, usando, mas só na teoria, né? Que a luta não é contra a carne, mas isso é algo que nós devemos viver, né? As pessoas às vezes lutam contra a carne, lutam contra a figura de uma pessoa. E a luta ela é no âmbito espiritual, né? Então é bom a gente ter conhecimento de causa para poder fazer um pré-julgamento. A gente tem que estar conhecendo. E é bom, né, a pessoa que vê se alguém estiver fazendo algo de errado, chegar e falar, olha, eu não concordo com isso, né? E julgar pelas costas é muito fácil, né? Queria ver as pessoas que me difamam vir
na frente de uma câmera comigo e me corrigir, trazendo fundamentos, né? É óbvio que eles não vão fazer isso, né? Você vê aí, o sintoma do verdadeiro falso profeta, eu cito dois. É que ele não gosta de ser confrontado. Você confronta ele sai fora, ele dá um giro na Bíblia de 360 graus para poder não responder a sua pergunta. E o segundo é que ele é mercenário. Ele usa a falta de conhecimento das pessoas para poder obter dinheiro, né? Hoje, em qualquer parte do mundo, onde tiver isso aqui, ó, uma Bíblia, tem gente ganhando dinheiro, tem gente extraindo dinheiro dela. Judas foi só o primeiro, ele só começou. Se as pessoas usam versículos isolados, né, de uma certa forma para poder obter dinheiro, para poder extrair ali a renda para pagar o aluguel, o carro, a faculdade dos filhos, né? Essa pessoa ela não faz nada por amor. Tira o dinheiro e vê se continua. Não continua. Porque a motivação dela é apenas o dinheiro. Eu vou pegar uma água e já volto, né, com esse tema de hoje. Paulo, aos Romanos 13, vai falar, né, em relação aos governos, né, aos reinos da terra, se a gente deve ou não obedecer, né, os governos, os governantes, as leis, né, humanas, e se o governo for corrupto. Essa dúvida que me indagaram, né? Se o governo for corrupto, a gente tem que obedecer ou não? Paulo vai falar sobre essas autoridades, vai falar também nesse capítulo sobre dízimo, né? Não diretamente, mas indiretamente a gente vê sim que vai ser citado essa questão. Aquele velho versículo utilizado, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Paulo também vai estar explicando nesse contexto. Então, sim, o tema de hoje é muito forte, né? É imprescindível que você não deixe de assistir, porque vai edificar a sua vida, eu tenho certeza. Então, tem muita revelação hoje, e eu só vou pegar uma água e estou voltando já para a gente já iniciar o tema.
podemos falar da nossa política, que ainda é a velha política, não há governabilidade alguma, nem no Congresso, muito menos na Suprema Corte, né? Pelo contrário, houve uma entrega total, sem nenhuma explicação, que desencadeou o engavetamento de vários processos, né, que o povo brasileiro gostaria de ter, inclusive do próprio filho do presidente, né? Ou seja, atitudes incondizentes com as propostas de campanha. Estamos vendo aí, né, um cara do MDB, né, de Pernambuco, que responde por 5 inquéritos, né, apenas. Ele é o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, né, suspeita de ter recebido 2 milhões de empreiteiras, né, por obras no porto de Suape, lá em Pernambuco. Foi escolhido pelo presidente para ser líder do governo, né, do governo Bolsonaro, né. Foi líder da Dilma, do Michel Temer, né. Temos aí também o BNDES, que é um banco público, né, que trabalha com o nosso dinheiro e que nos governos Lula, da Dilma também, eles emprestaram para Cuba e Venezuela um saldo de R$1 bilhão, né, para países que obviamente não teria a menor condição de estar pagando, né. Você vê aí o ministro da Economia, que parece que está apenas disfarçado de direita, foi lá, visitou a casa do presidente para tomar um café, e minutos depois o presidente anuncia o nome do Joaquim Levy para estar assumindo o BNDES, um homem que atuou nos governos aí do FHC, Lula, Dilma, né? Obviamente, né, outras atitudes incondizentes. Estamos acompanhando aí o aumento dos combustíveis, né, 3,5% na gasolina, 4,2% no diesel, né. Pior ainda, a indicação do presidente, do Augusto Aras, né, para a PGR, amigo do Zé Disseu. Ele foi a favor do MST, Lula livre, né. Temos aí também antigamente as campanhas políticas, né, tinha algumas restrições em relação às campanhas que eram feitas com o nosso dinheiro, e agora o presidente ele tirou um pouco das restrições, né. Aí eles vão poder agora pagar advogado com o nosso dinheiro, vai poder alugar apartamento, até a multa eles vão poder pagar com o nosso dinheiro, né. Ou seja, ele basicamente legalizou o Caixa 2, né? Ele liberou geral agora, né? Ainda vem a público dizer que ele é de centro-direita, né? Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, tem só 10 meses de governo, vamos esperar um pouquinho, porque começou agora, né? Mas já começou agora, pô, e com esse tanto de, né, de convergências aí, né, contraditório, né, as campanhas com o que está sendo feito agora. Então as pessoas ficam naquela dúvida, né, o que a gente deve fazer, né, o que vai suceder, né, tudo isso aí, né. Tem mais coisa que eu não vou entrar em questão, mas para 10 meses é muita coisa, né, cara, muita coisa. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em relação aos governos, né? Nós vamos entrar então, que eu trouxe aqui alguns slides para a gente estar, né, facilitando aqui o entendimento, porque a Bíblia ela funciona o seguinte: a Bíblia ela tem capítulos, versículos, tem epígrafes, que são subtítulos que dividem os capítulos. E isso são coisas que foram inseridas posteriormente, né, com o intuito de facilitar, né, a leitura, o estudo, mas na verdade foi uma bagunça, né? As pessoas
pega a Bíblia, abre, lê um versículo isolado, fala ali 45 minutos de coisa que o autor não está falando. Então, assim, deveria ser até um crime, né, fazer uma coisa dessas. E o que acontece? A leitura ela deve ser linear, né? O estudo dela, você tem que vir lendo versículo por versículo, né? Não pode parar, tem que seguir, né? Então, a pessoa pega um versículo ali, lê, bota a cabeça dela ali e fala a opinião dela, né? Eu não estou interessado na opinião de ninguém. Quero saber o que o autor, quando escreveu, né, o que ele queria passar. Então, nós vamos ver, né, de uma forma linear, né? Fazemos a hermenêutica do capítulo 13 de Romanos, né? Já fiz algumas análises dentro dos manuscritos, né? Dentro dos originais, uso de várias enciclopédias que também fazem a perícia, né, nos originais. E vamos trazer aqui, né, a essência, né, o entendimento. Romanos capítulo 13. O que acontece, gente? O primeiro é o seguinte, para a gente entender, deixa eu voltar aqui. Para a gente entender Romanos 13, a gente deve entender um pouco mais a questão histórica, né? O que aconteceu que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta para os romanos? É o seguinte, hoje, né, cada religião tem sua Bíblia, tem uma Bíblia, cada um interpreta do jeito que quer, as pessoas acham que a verdade é diversas, né, a verdade é só uma, só tem uma interpretação. Você pode aplicar de formas diferentes, mas a interpretação é só uma, né, porque a verdade é uma só. Então, os cristãos hoje, né, eles, através de uma doutrina jesuíta, né, que aconteceu alguns anos atrás, pouco mais de 200 anos, por uma questão de briga de poder, criaram uma doutrina chamada doutrina pré-tribulacionista, né, que é em relação ao arrebatamento, né. Eles creem que o arrebatamento ele vai acontecer antes da grande tribulação. Eu já até fiz um estudo sobre esse assunto, né, dizendo que o arrebatamento vai acontecer durante a grande tribulação, que a igreja ainda vai estar aqui, né? Você pode estar procurando aí depois no meu canal esse estudo, acho que tem mais de 2 horas, muito detalhado, onde eu faço, né, toda uma dissertação, né? Então, os cristãos acreditam, né, que quando a grande tribulação estiver acontecendo, eles já foram arrebatados, né? Não vai ter nem reino milenar quase. Praticamente eles vão para o céu, né? Vão estar lá no céu. Nós temos aí os judeus que crê que o Messias deles vai dar escravo para eles, né? Nós seremos os escravos deles, os gentios. E cada um com a sua ilusão ali. E os romanos, não muito diferente, naquela época, os romanos, né, até mesmo o apóstolo Paulo, né, você vê alguma das cartas dele em Tessalonicenses, eles já achavam que Jesus já ia voltar ali naquela geração para instalar o reino. Paulo andava pregando, né, olha, ele falou, né, os anjos vieram, né, que está lá em Atos, no início de Atos, né, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar, né. E aí tem a questão do capítulo 24, né, de Mateus, que Jesus disse lá, né, ele não vai passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então eles estavam esperando naquela geração, né, Jesus voltar e começar o reino. Então os romanos, o que eles pensavam? Lá, se Jesus vai voltar, vai instalar o reino dele aqui, nós somos os escolhidos. Então você quer saber de uma coisa? A gente não vai pagar mais imposto, não. A gente não vai obedecer esses governos, esses deputados é tudo corrupto,
Os políticos é tudo ladrão. Não vamos obedecer mais ninguém, não. Virou uma anarquia. Né? Não precisa mais pagar imposto. É aí que Paulo chega com a carta dele e fala: epa, peraí, não é bem assim. Né? Aí o que Paulo já começa escrevendo? Todos devem obedecer às leis das autoridades governamentais, pois foi o próprio Criador que formou as nações e as organizou com autoridades competentes. Do jeito que você lê aí na sua Bíblia, né, dá a entender que Deus ele fica pondo e tirando. Põe agora põe um governador, põe um presidente, não, agora eu vou pôr o Lula, o povo já sofreu, agora eu vou pôr a dona Dilma, e agora eu vou pôr um pouquinho o Temer, agora eu vou pôr o Bolsonaro, para dar, né? É essa imagem que parece, né? Mas na verdade ele não coloca, né, cada presidente, cada governador, cada general, cada coronel. Ele dividiu as nações, né, que é quando foi criado, ele formou as nações. Né? Você pode lembrar de Gênesis 10, 11, né, que surgiu ali na época da Babilônia, né, onde ele confundiu as línguas e obviamente, né, veio as nações, né, cada um formando ali, se eu não me engano, 72 nações, né, então tem que obedecer, né, às leis das autoridades governamentais, porque isso é uma criação do próprio Deus, né, ele que desceu, né, e falou: desçamos e confundamos as línguas para que um não entendam o outro, né? Foi aonde ali saiu a formação, né, das nações. Então, nós não podemos, né, ir contra isso, né? E aí vai vir um espertinho e vai dizer assim: olha para você ver, eu vou até mostrar. Vou até mostrar aqui para vocês essa Bíblia aqui de estudo. Bíblia de Apologia Cristã, né? Vou pegar aqui, ela é... Olha para vocês verem que absurdo. Tá aqui, né? Eu vou ler aqui. Depois quem tiver em casa e quiser conferir, quase R$200 uma Bíblia dessa. Olha, os direitos de tradução do texto bíblico, né? Almeida Revista e Corrigida, edição 2009, foram cedidos pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui embaixo está Texto Bíblico, Almeida Revista Corrigida, 4ª edição de 2009. Sociedade Bíblica do Brasil, todos os direitos reservados. Aqui embaixo está, né, Presidente da CGADB, José Wellington Bezerra da Costa. Presidente do Conselho Administrativo da CPAB, José Wellington da Costa Júnior. Deve ser o filho, né? Não sei. Depois, mais à frente, eu quero fazer um estudo, né, sobre essa CPAD, CGADB, né, essas bíblias de estudo, esses presidente do conselho, presidente não sei lá mais o que, né, esses doutores amontoados que a Bíblia fala deles, né, o povo ia montar doutores para falar, né, conforme as suas concupiscências. Aí vamos pegar aqui, Romanos 13, está aqui na página 1802, tá? Eu vou ler para vocês, está aqui, eu sublinhei. Olha para você ver o que o sujeito colocou. Contudo, a submissão às autoridades não é absoluta. Tanto Jesus quanto o autor do livro de Atos estabeleceram este princípio cristão essencial. Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Nós vamos ver isso aqui dentro de Romanos 13, tá? Paulo fala o que é dar a César e o que é dar a Deus, tá? Já vi muita gente usando, você tem que pagar o dízimo porque Jesus falou para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fico vendo Pedro explicando para Paulo, olha, Jesus pegou uma moeda, perguntou quem que era, né, a escrita e falou para dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e eu fico vendo Paulo falando, eu vou explicar isso. Romanos 13, nós vamos ver hoje. Aí segue. Pedro e os apóstolos declararam que deviam obedecer a Deus e não aos seres humanos. Atos 5, 29. Qualquer submissão às autoridades deve passar pelo filtro da vontade de Deus e estar de acordo com a vida que um crente deve viver. Obviamente aqui ele está... Olha, para você ver, qualquer submissão às autoridades deve passar pelo filtro da vontade de Deus e estar de acordo com a vida que um crente deve viver. Ele está falando de reino, pô. Isso aqui é só no reino. Né? O mundo aqui é essas atribulações mesmo. Né? Mas o mais interessante, ele citou Pedro. Olha o que ele disse. Pedro e os apóstolos declararam que devem obedecer a Deus e não aos seres humanos. Que é quando Pedro foi lá no templo, né? E na hora mais principal, na hora mais importante do culto que eles estavam fazendo, que era a oração, Pedro chegou e interrompeu o culto, acabou com o culto deles. Né? Ele foi lá para falar assim, tem gente que acha até que Pedro foi lá orar, Pedro e João. Não, eles foram lá para poder falar, olha, sabe o Cristo que vocês entregaram, Cristo que vocês mataram? Ele ressuscitou dentre os mortos. E esse cara aqui que era coxo, ele ressuscitou, ele curou ele. Né? E o alpendre estava cheio de gente. E quase 5.000 pessoas saíram do templo. Porque eles não podiam nem ouvir falar o nome de Jesus ali dentro. Eles eram contra, tanto é que os que estavam lá dentro regendo o culto, na hora da oração, foram os que mataram Jesus. Pedro chegou ali, curou aquele coxo que ficava na porta ali, não podia entrar porque era coxo, ficava pedindo moedas, e aquele milagre ali serviu para a salvação de quase 5.000 almas que abandonaram, né, saíram do templo, e é onde começou a formar a igreja primitiva. E Pedro e João foram presos, passaram a noite na prisão. E aí os discípulos chegaram, os fariseus chegaram e falaram assim, olha, nós não queremos mais que vocês falem o nome desse Jesus. Aí Pedro fala, importa que obedecemos a Deus e não a homens. Então, esse autor dessa Bíblia, esse teólogo, doutor, né, ele está citando isso. Como se, né, importa que obedecemos a Deus e não a homens. O que acontece é que eles tinham o direito de falar. Por que Jesus pregava? Porque podia. Fazia parte da Constituição dele. Eles podiam falar. E em algum momento o direito deles foi impedido. E eles podiam falar. Podiam pregar. Jesus não pregava? João Batista não pregava? Era livre. Estão entendendo? Então podia falar, né? Aí o cara vem e traz uma dessa, né? Se a lei te permite, te dá a liberdade de anunciar o evangelho, né? E ainda mais, vou dizer mais uma. Para nós que vivemos aí, né, num país aí democrático, em que a lei, a Constituição permite, se eu não me engano, o artigo 5º, que a gente pode pronunciar, né, em questão de religiosidade, a nossa fé, a nossa crença, se a lei permite e você não faz nada, você vai ser cobrado. Tem países aí que não são permitidas, né? Tem países que
Eles podem falar da Bíblia só dentro ali do templo que eles reúnem. Tem lugar que não pode falar em hipótese nenhuma, mas é a lei, tem que obedecer, né? E nós que temos essa liberdade, né, eu estou aqui usando essa liberdade para estar trazendo, né, evangelho, para estar trazendo ensinamento, nós que não fizermos nada, tendo essa liberdade, seremos cobrados por isso, ok? Aquele que rejeita obedecer às leis de seu país está se colocando contra o mundo organizado em nações que o Criador instituiu. Quem vive na anarquia está se condenando. Vocês acham que um Deus metodicamente organizado vai tolerar anarquistas? Nós estamos sendo crivados, né? E agindo assim nessa anarquia, nós estamos apenas revelando quem nós somos, né? E dizendo, mostrando para Deus que nós não somos dignos de ir para o reino. Porque o reino ele vai ser organizado. Desculpa. Vou mostrar para vocês. Olha só para vocês verem. Mateus capítulo 22, parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus, olha bem, presta bem atenção, reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei aqui poderia ser Deus e o filho aqui Jesus. O rei aqui está celebrando as bodas do filho. Olha para você ver. E enviou os seus servos, os profetas, a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Cada um com o seu negócio, com seus business. Não podiam ir, né? Muito ocupado e tal. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Eu estou tendo que colocar no mudo aqui porque eu estou tossindo demais. E o rei, tendo notícias disso, encolerou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nossa! Deus bonzinho, né? As pessoas só conhecem o lado bom de Deus. Olha para você ver. Enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou suas cidades. Eles rejeitaram o convite de ir para uma festa. Olha bem. E Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a isso aqui. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Mas pessoas más também vão entrar no reino? É o que está escrito aí, né? Deixa eu ver onde eu parei. 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. É aqui que nós vamos entrar. Você que é anarquista, não vou pagar imposto,
esse governo é corrupto, importa que obedecemos a Deus e não a homens, né? Usando essas bíblias aí, que só atrapalham, essas bíblias de estudo. O rei viu um homem que não estava trajando uma veste nupcial. O que acontece, gente? É que a gente tem que entender cultura. Naquela época, quando o rei dava uma festa, ele mandava fazer roupas iguais para todos os convidados. Todos iam vestidos com a mesma roupa. Você vê como que é organizado. Deus é organizado. E o rei viu que um dos homens ali não estava vestindo uma roupa nupcial. O que acontece? E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei. Você vê que ele entrou no reino. Ele estava dentro do reino. E agora o rei está indagando ele. Como você entrou aqui não tendo veste nupcial? O cara ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui você vê o contexto, né, de muitos chamados e poucos escolhidos. Eles citam muito. Ou seja, esse cara que estava vestindo, que não estava com essa veste nupcial, ele baderneiro. Era para ter ido, colocado a veste, né? E ele não quis pôr. Então, não é porque a pessoa entra no reino de Cristo, no milênio, que a garantia dela estar lá, não. Você está entendendo? Pessoas anarquistas, baderneiros, vão ser expulsos do reino. Então, para você ver como que Deus ele é metodicamente organizado. Né? Quem não praticar isto, não pode ir para o reino, pois o reino de Cristo será de ordem, né? Que é o que a gente basicamente já falou, né? Vamos continuar. É claro que se você praticar o mal, nenhuma autoridade portará uma arma sem motivo. Ou seja, se as autoridades estão vindo, né, armadas buscar você, alguma coisa tem, né? Se você não deve, vai temer o quê? Você tem que encarar, se entregar, né? Se apresenta, né? Fazer isso aí igual Paulo fazia, né? Fez várias e várias vezes se entregando lá para os generais e tal, se apresentando lá para os reinos, né? Então, o cara não deve, não teme. Se tá vindo aí uma autoridade buscar você armado, alguma coisa você aprontou. Vamos dar prosseguimento. O Criador usa a justiça do sistema para punir quem pratica o mal, né? Do jeito que o mundo foi criado, né? O mal sendo punido, né? Aí pela justiça do próprio sistema. Mas é algo orgânico, né? Já foi criado assim, né? O bem, o sistema, né? As autoridades vai punir quem praticar o mal. É como se o Criador estivesse usando, mas porque foi criado assim. É necessário que respeitem e sejam submissos às autoridades de sua nação. Não por causa das punições, mas por questões de sua própria consciência, né? Ou seja, devemos fazer o bem não por medo de ser punido, das punições, mas por causa da nossa consciência do bem, né? E fazendo um paralelo aqui, Paulo não está falando, mas a gente pode fazer um paralelo, é o seguinte: você que vai para a igreja por medo,
Paulo está dizendo que isso não tem valor nenhum para Deus. Nenhum. Né? Tem gente que vai para a igreja por culpa, medo e ou ganância. Então, isso não tem valor nenhum para Deus. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. Né? Porque Deus, ele lê as nossas intenções. O cara quer fazer o bem porque ele tem medo das punições. Paulo está falando que não é para fazer o bem por conta das punições, mas por conta da nossa consciência. É o mesmo de um que vai para a igreja porque ele tem medo. Medo do diabo, medo do inferno. Né? Não tem valor nenhum. Você está perdendo seu tempo. Vou continuar aqui. É por isso também que vocês devem pagar os impostos, pois as nações estão a serviço de Deus. Pronto. Agora as pessoas vão odiar Paulo, né? E eu vou fazer aqui uma delação, né? Porque nós temos aí, né, igual eu já li aqui para vocês na Bíblia, o que acontece nessa grandiosa delação que nós vamos fazer aí. Deixa eu ver, deixa eu voltar. Ou seja, Paulo aqui, como ele falou aqui, né? Por isso também que vocês devem pagar os impostos, pois as nações estão a serviço de Deus. O que acontece? Né, nós temos aquelas passagens lá de Pedro, Paulo, né, dizendo que nos últimos dias as pessoas iriam andar com comichões nos ouvidos e amontoar para si doutores, né, que concurseiro, esses doutores iriam falar o que elas querem ouvir, eles iriam voltar às fábulas, né? Então, esse tempo nós estamos vivendo, que é o tempo da apostasia, né? Sistematizaram tudo. E o que acontece? Quem é pastor de igreja, quem é responsável, quem é bispo, padre, papa, mormons, testemunho de Jeová e por aí vai. Quando você vai abrir a sua instituição, vocês chamam de igreja, você vai lá no cartório, na prefeitura, você vai abrir ela como uma entidade filantrópica. Registra tudo direitinho, bonitinho, está registrado. Agora, você que abre a sua igreja, a sua instituição, a sua denominação, você que é um pastor, líder, ele responsável, você tem que agir, é o que Paulo está falando. Obedecer as leis do município, tem que obedecer às leis do país, tem que obedecer. E o que é, vamos ver o que é uma entidade filantrópica dessas igrejas. Que não é a igreja que você vai lá, você abre uma entidade filantrópica, certo? Olha para vocês verem. Entidade filantrópica é uma pessoa jurídica que presta serviços à sociedade, principalmente às pessoas mais carentes, que não possuem como finalidade a obtenção de lucro. Agora eu te pergunto, obtenção de lucro. Será que as igrejas vivem isso? Os responsáveis? Será que eles estão obedecendo isso? Vamos ler mais. Qual o conceito de entidade filantrópica?
Trata-se também de uma sociedade sem fins lucrativos, associação ou fundação criada com o propósito de produzir o bem, tais como assistir a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, promovendo ainda a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e integração ao mercado de trabalho. Para ser reconhecida como filantrópica pelos órgãos públicos, a entidade precisa comprovar ter desenvolvido, no mínimo, pelo período de 3 anos, atividades em prol aos mais desprovidos, sem distribuir lucros e sem remunerar os seus dirigentes. Os títulos que terá de conquistar para ser reconhecida como filantrópica pelo Estado são Declaração de Utilidade Pública, Federal, Estadual ou Municipal, e o de entidade beneficente de assistência social adquirido no Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos mais. Tá, e no Brasil, segundo a lei, tá o número da lei aí, né, de dezembro de 93, que dispõe a Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 2, tem por objetivo 1. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. Promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. Garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Ou seja, qual a igreja que obedece isso aí? É filantrópica? É sem fins lucrativos? Pergunta isso aí para o pastor, dono do CNPJ, dono da instituição, que paga o aluguel, que paga o mortgage da casa, que paga o carro, que paga a faculdade dos filhos, que paga gasolina, almoço em restaurante, relógios de ouro. Será que é sem fins lucrativos para eles ou para as pessoas da instituição que deveriam ser beneficiadas, né? O dinheiro deveria girar em torno da população que frequenta aquela instituição. E as pessoas, quando chegam às vezes procurando, precisando de ajuda, tá sem dinheiro para pagar um aluguel, sabe o que acontece? O pastor fala só, irmão, você está pagando dízimo? Enviado de Satanás, em vez de parar tudo e cuidar daquela pessoa, é jogar a culpa nela mesmo, para ela trazer mais dinheiro para a igreja. A mãe já está na desgraça, ela vai procurar ajuda numa entidade, na igreja dela, que é filantrópica, sem fins lucrativos, e que deveria, né, olha aí para vocês verem, que deveria aí, ó, assistência social, proteção à família, maternidade, infância, adolescente, velhice, criança, adolescentes carentes, promoção de integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, e por aí vai, garantindo um salário às pessoas que não têm condições, né, nem da família, de ninguém, para poder estar sobrevivendo. E o que acontece é isso. Isso não acontece na prática. Minha câmera parece que está desfocada. Deixa eu só atualizar ela aqui para a gente continuar. Isso é um roubo. Essas instituições, que eu falo sem temor nenhum, estão roubando. Roubando a Deus, enganando e roubando o povo. Estão roubando o povo. Não é?
Malaquias deve estar se contorcendo no túmulo dele. Mais de 2000 anos atrás ele disse: roubarás o homem a Deus? Todavia vós quem? Quem é que roubava? Quem é que Malaquias está dizendo que roubava lá no capítulo 3? Era o povo que roubava a Deus? E eles ainda indagavam: em que te roubamos? Aí Malaquias diz: nos dízimos e nas ofertas. Não era o povo, não. O povo, naquela época, na construção ali do templo, eles estavam dando até mais do que 10% para poder terminar, construir o templo, para poder fazer os sacrifícios. Os sacerdotes estavam desviando o dinheiro, não estava aplicando ele no que deveria ter sido aplicado. Quer prova que eram os sacerdotes que estavam roubando? Lê o capítulo 2, primeiro versículo. Tem que ler tudo. Tá lá. Capítulo 1, Malaquias está tratando com o povo, todo Israel. O pessoal que estava levando animal coxo, doente. Capítulo 2 ele fala assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento toca a vós. O que eu vou falar daqui para frente é para vocês. Roubará o homem a Deus? Todavia vós, sacerdotes, me roubais. E ainda perguntam: em que te roubamos? Entidade filantrópica está longe da verdade. O povo continua morrendo de fome, continua passando dificuldade, e os líderes, donos dessas instituições, cada vez mais ricos, sem levantar cedo para trabalhar, sem ficar trabalhando o dia inteiro no sol. Segunda-feira eles levantam só para ir lá contar a grana, enquanto os otários ficam lá trabalhando para depois pegar lá 10% e dar para eles, baseado em versículo isolado que eles não sabem explicar, não entendem nada com nada. Vou ver se no meu próximo estudo eu elaboro uma explicação. A gente vai ver aqui Malaquias capítulo 3 completo, Mateus 23, o que vocês quiserem. Tá, vamos continuar. Epa, parece que voltou, agora estou no começo. Tá lá na delação, aí vimos aí que é filantropia, né? Que realmente as igrejas deveriam ser. E agora o apóstolo Paulo, ele, naquele mesmo espírito que Cristo, ele diz: paguem a cada um o que lhe é devido. Se tributo, tributo, se imposto, imposto, se temor, temor, se honra, honra. Olha, essa questão aí de taxa, de imposto, né, tributo, deixa eu só dar uma lida aqui para vocês. Pra gente tá vendo, deixa eu ver aqui rapidinho. Diferença de taxa com imposto. Tá aqui. A maioria da população, quando ouve os termos tributo, imposto, taxa, contribuição, sabe que está pagando por algo e acredita que tais expressões sejam todas sinônimas, porém não é bem assim. Cada um desses termos tem um significado distinto. De modo geral, pode-se dizer que o tributo é o termo que engloba os demais, ou seja, todos os outros impostos, taxa e contribuição. São tributos, porém, com uma essência diferente. Os impostos são a principal fonte de financiamento dos serviços públicos.
que incidem sobre o patrimônio, como IPTU, IPVA, renda, imposto de renda e o consumo, IPI, ICMA, estão já inclusos quando compramos um produto. O destino certo do imposto não é especificado. Já no caso das taxas, o destino é especificado, já que elas são cobradas por um serviço específico, como coleta de lixo ou a taxa cobrada para a emissão de um documento. Diferentemente do imposto, as taxas não são cobradas em função da capacidade financeira do contribuinte, são de igual valor para todos. Por fim, as contribuições são comumente cobradas quando há uma destinação específica, ou seja, elas não podem ser utilizadas livremente pelos governos, como PIS, PASEP, que são direcionados a um fundo para trabalhadores de menor renda. Ainda um exemplo de contribuição é o CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, que foi criada em 97 como medida emergencial para que o governo pudesse cobrir o rombo da Previdência Social e por aí vai. Então tá aí a diferença, né, de tributo, taxa, impostos, né? Então o que vai acontecer? As igrejas vai usar esse versículo aí, ó, para cobrar o dízimo, para fazer a arrecadação, dizendo: a quem tributo, tributo, taxa, taxa, imposto, imposto. A ligar com aquele versículo lá, Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 23, 23, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Não. Tá tudo errado. Deus é aos pobres, é o que nós vamos ver, né? A Deus é o amor, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Não se preocupa não, que nós vamos ver. Então aí o que Paulo diz? Paguem a cada um o que lhe é devido. Se tributo, tributo, se imposto, imposto, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Agora, se você isolar esse versículo, olha o perigo. Esse texto para corroborar com o anarquismo, né? É aí onde entra a Bíblia dicotomizada, né? Ela vai te matar, né? O que acontece? Só que o cara diz, ó, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Aí pronto, o sujeito fala assim: agora eu não preciso pagar imposto, não preciso fazer nada. Paulo está falando que a única coisa que eu tenho que dever é o amor, só tenho que amar. É só a gente voltar, olha para você ver como que é o perigo da Bíblia. Só voltar um versículo, olha o versículo anterior. Paguem a cada um o que lhe é devido. Se tributo, tributo, se imposto, imposto, se temor, temor, se honra, honra. Tá entendendo? Então o que acontece? Aí o cara quer isolar o versículo, né? Ficar só no, né? Só amor, né? Você lê o versículo anterior que explica, né, o contexto. E outra, quem ama tem caráter. Quem ama tem nome, né? Quem ama paga tudo o que ele citou no versículo anterior. Tributo, taxa, impostos. Quem ama respeita as leis. Versículo no original: paguem tudo, respeitem todos, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns com os outros.
Pois o homem que ama seu próximo cumpre a lei. Pronto. Agora nós chegamos no melhor, né? Devemos pagar a todos, respeitar a todos, né? E outra, quem ama o seu próximo cumpre a lei. Agora, o que acontece aí nesse versículo, né, que a gente pode estar analisando? Você vê que Paulo vem falando em relação à lei dos homens, né? Desde o princípio lá, todos devem obedecer às autoridades constituídas, pois foi o Criador quem as formou. Paguem os impostos, tributo, taxa. Está falando agora lei de homens. Agora ele até então ele não tinha falado de Bíblia. Agora ele entrou na Bíblia. Quando ele diz assim, não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, quando ele fala a não ser o amor, que é o que você tem que dever, ele entra na Bíblia. E, quando ele entra na Bíblia, ele diz que ele já entra na lei de Deus. Primeiro ele falou da lei dos homens, e agora ele está falando da lei de Deus. Ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, explícito na nossa cara. César, os versículos anteriores. Tributo, tributo. Taxa, taxa. Honra. Versículos posteriores, dai a Deus o que é de Deus. A Deus é o quê? É o amor. Olha o que ele cita aí, ó. Pois o homem que ama o seu próximo cumpre a lei. Tem a Constituição aí na sua casa? Versículos anteriores. Dai a César o que é de César. Tributo, taxa, imposto. Dai a Deus o que é de Deus. Quem ama o próximo cumpre a lei. A Deus o que é de Deus é o amor. É o amor, não é o dinheiro. Quando ele diz que o homem que ama seu próximo cumpre a lei aí é a Bíblia. A lei é a Torá. Era a lei que eles tinham, que era a prova. Ele cita, olha aí a prova. Todo o decálogo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento se resume neste único preceito. Qual preceito? Ame o seu próximo como a si mesmo. Está tudo resumido no amor. Cadê o dízimo? Quando nós dizemos ainda, ame o seu próximo como a si mesmo. Próximo, gente. Próximo, o nome já diz. Quem está próximo de você.
Aí vira aquelas campanhas para arrecadar dinheiro para mandar lá para a África. Bonito. Se é que o dinheiro todo chega lá, né? Nós não vamos responder perante Deus por quem está longe. Ele não vai me cobrar pelas pessoas que estão lá na África passando fome. Porque quem está lá na África passando dificuldade, tem alguém próximo dele que poderia ajudar e não está ajudando. Nós seremos cobrados pela ajuda que não prestamos a quem está próximo da gente. Aí deixa de ajudar quem está próximo, mas manda dinheiro lá para a África. Não conhece, não sabe, não acompanha nada, não sabe quem está recebendo, se está sendo aplicado. Não é assim que se faz. Você tem que ter sabedoria para poder ajudar. Você tem que ter sabedoria para lidar com o dinheiro. Porque tem os aproveitadores também. Tem pessoas que não querem saber de trabalhar. Podia trabalhar e não está trabalhando. Tá entendendo? Na passagem lá eu até gravei. Eu fiz uma mensagem que eu fiz numa igreja do bom samaritano. O samaritano foi o único que socorreu ali aquele judeu. Qual era a situação que o cara estava? Estava numa situação que ou ele ajudava ele ou ele ia morrer. Ele dependia dele para viver, para continuar. Precisava da ajuda dele mesmo. Então ele foi o próximo. Passou, viu e socorreu. Levou lá para o hospital. Pagou lá, né? Montou ele no cavalo, derramou vinho, derramou azeite, óleo, pá, botou no cavalo dele, levou, pagou, ainda falou, quando eu voltar eu pago o resto. Se tiver mais alguma dívida. Então tem gente que confunde, que, né, sai, você tem que ver o que a pessoa precisa. Às vezes ela está te pedindo algo, mas não é o que ela precisa, é o que ela quer. Às vezes é para saciar e para alimentar o ego dela, o diabo dela, né? O cara chega e fala assim, manda um iPhone aí pra mim. As pessoas precisam de iPhone? E se ajudar próximo? Agora a pessoa tá lá, tentando batalhar, tá tentando trabalhar, tá difícil. Tá sem dinheiro para pagar um aluguel, tá sem dinheiro para comprar comida. É isso aí que você vai entrar. Beleza? Vamos continuar. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei ou da Bíblia. Façam isso compreendendo os tempos em que vivemos. E por falar, gente, falando de amor, olha para vocês verem uma incoerência. O cara vai lá na igreja, dá 10%, pronto. Já cumpriu. Se eu devo amar, se o mandamento que Paulo falou, eu vou voltar aqui, vamos voltar. Ame o seu próximo como a si mesmo, né? Ele diz que toda a lei, toda a Bíblia, todo o decálogo, toda a Bíblia, toda a lei, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, que inclui até o dízimo, olha o que ele diz, se resume neste único preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, desde quando 10% é o que eu quero para mim? Porque amar o meu próximo como a mim mesmo é o querer para o meu próximo o que eu quero para mim.
como se fosse 50-50. Dízimo é o que eu quero para mim, 10%, só isso. Tá vendo que não encaixa? A única lei, Cristo falou assim, eis que um novo mandamento eu vos dou. Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí o cara vai lá, dá os 10% dele lá, bobão, sabe de nada, não procura estudar, pronto. Já cumpri o meu papel, tô salvo, paguei o dízimo. Amar o próximo como a mim mesmo é 10%? Só pensa. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Abandonemos então a obediência às trevas e obedecemos à luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Olha para você ver. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, ou seja, clareza, não em orgias e bebedeiras, festanças, né? Não, costumo até dizer que, tipo, o cara fala assim, Deus é contra a gula. Não tem problema se você come muito. O que Deus ele não gosta é festa. Todo dia festa, 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 festa. E bebe, pá, só festança, festança. Imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Duas coisinhas aí que mais tem aí dentro das igrejas, né? Desavença, inveja. A pessoa tá lá, né, comendo o pãozinho dela lá naquela ceia lá e tal. Ela tá assim, meu camarada, vou te derrubar. Você vai cair, né? Aí tem aquelas brigas por cargo, briga por isso, briga por aquilo, briga pelo microfone, briga pela atenção do pastor, briga por isso, pá. Igual a ceia que Jesus teve, foi diferente não. Os discípulos lá reunidos, na ceia, discutindo quem ia ser o maior no reino. Quem vai sentar do lado de Jesus? Quem vai... não. Jesus gosta mais de Pedro. Tem Pedro, tem Tiago, tem João. Quem vai ser o maior lá no reino? E é diferente de hoje? Responde para mim, você que come e bebe essa ceia aí na igreja. Quando termina, vai pra rua falar mal das irmãs, da roupa, do jeito. Só fofoca, coisa que Deus odeia. Intrigas, colocar irmão contra irmão, irmã contra irmã. Parem de ficarem desejando o mal e ficarem tentando satisfazer os desejos da carne. Pelo contrário, sejam cristãos, seja ele, encarne o espírito dele e vençam o ego de vocês. O que é ser cristão? Cristo, quando ele morreu, ressuscitou e quando ele foi para o céu, ele voltou a ser o que ele sempre era. Espírito.
E o que um espírito precisa? Um espírito precisa de matéria, de um corpo. Não é como uma pomba. Então ele fica como uma pomba, voando, procurando quem é igual a Cristo, quem é como Ele. Lembra da mulher no poço, a mulher samaritana? Jesus disse: é chegada a hora. Ela questionou Jesus: onde é o verdadeiro lugar de adoração? Onde nós devemos adorar? O judeu diz que é lá no templo em Jerusalém. A gente adora aqui no Monte Gerizim. É no monte ou no templo? É no templo ou no monte? Em qual matéria? Qual é a matéria que eu devo adorar a Deus? Eu sou materialista. Não, eu sou espiritual. Eu sou espiritual, mas eu preciso de uma matéria para adorar a Deus. Deus não é espiritual, ele não é espírito. Eu preciso de uma matéria. Qual que é a matéria? Matéria templo ou matéria monte? Aí Jesus fala assim para ela: nem na matéria monte, nem na matéria templo é chegada a hora, apontando para a cruz. E a hora já chegou, apontando para ele, em que os verdadeiros adoradores o adorem no templo. Não, em espírito e em verdade. Ele diz assim: e o Pai procura assim os que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Por que que ele está procurando quem adora em espírito? Porque é pouco. São poucos que são cristãos de verdade. É tão pouco, mas tão pouco, que o Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele fica procurando. O Espírito, ele quer carne, ele precisa encarnar em alguém, como encarnou em Pedro, como encarnou em Paulo. Ele precisa encarnar em alguém. O Espírito precisa disso. Efésios 2:22, Hebreus 3:16, 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois templos do Espírito, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, ser cristão, quando você diz assim, eu sou cristão, você tem que ser Cristo, igual a Ele. Você tem que ser Ele. Pensar como Ele, agir como Ele, andar como Ele, ensinar como Ele, viver como Ele. Fazer a vontade do Pai. E o que os pastores pregam hoje? Reino de cima ou reino de baixo? O que Satanás pregou em Mateus 4, Lucas 4 no deserto? Tudo aqui na terra eu te dou. O que os pastores estão pregando hoje? Você quer vida próspera aqui na terra? Vem aceitar a Cristo. Cristo não prometeu isso não. Sabe, eu vejo Satanás pregando na boca desses pregadores.
Agora nós vamos usar algumas testificações, né? Testificação de Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já passou na terra, disse em Eclesiastes capítulo 5: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Ou seja, o que Salomão está querendo dizer aqui sobre a injustiça do mundo? Salomão diz que sempre será assim. E pior que seja, né? E mesmo assim, olha o que ele diz, mesmo assim, é lucro a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela plantação ou agricultura. Então ele está dizendo que, por pior que seja o sistema governamental, seja qual for o regime, Salomão diz que deve haver um sistema, mas tendo alimento, a agricultura, né? Mesmo roubando em todas as áreas, desde que cuide, né, da agricultura, ainda assim é melhor. Ele continua no capítulo 10. Se a ira de uma autoridade se levanta contra você, não mude seu comportamento, porque o ânimo sereno e a paz acalma grandes ofensores. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Então você está entendendo que você deve continuar, né? Olha aí, ó, se a ira de uma autoridade se levanta contra você, não mude seu comportamento, porque o ânimo sereno e a paz acalma grandes ofensores. O cara está aí, né, te difamando, gritando, pá, não mude seu posto, não saia do posto, continue do mesmo jeito, né? Quem abandona o posto ainda é tolo, né? O evoluído, como Jó, por exemplo, disse, recebi o bem do Senhor, não receberia o mal, né? Então Jó não abandonou o posto dele, né? Nós temos que ser como ele, né? E óbvio, né? Tolo posto em grandes alturas, você vê demais isso aí nas igrejas, né? Tolo sempre ocupando lugares de alto nível, né? Ou seja, não sabem fazer nada. Apóstolo Pedro também vaticina, né? Até aí a terceira vaticinação aí, ó. Por causa do Senhor, 1 Pedro 2, 13 ao 23, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Está aí Pedro repetindo aí o que Salomão diz. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei, né? Era a monarquia que eles tinham na época, né? Funcionários, sujeitem-se a seus patrões com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Tá aí, né? Um conhecimento que se as pessoas tivessem isso aí para eles e aplicassem, né, não seriam prejudicados. Muita gente trata com falta de respeito, né, o próximo, e mais ainda o funcionário com o patrão às vezes querendo, né, abusar do poder e trata o funcionário mal, né, e está aí Pedro falando, né, para tratar com respeito, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, né? Completamente o contrário dessas músicas gospel hoje, né? Que você vai vencer, que você não vai não sei o que, e ttt, e papapá. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem,
Olha para você ver o que ele está falando. Isso é louvável diante de Deus. Isso é um louvor a Deus. Você está suportando o mal por fazer o bem? Está suportando, não está tratando da mesma moeda, não está revidando? Isso é um louvor diante de Deus. Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, né? Então você reassista o vídeo 2, 3 vezes até você entender, né? E para você conseguir, né, tá entendendo e ver, né, que nós estamos aí, né, falando Romanos 13, que em hipótese nenhuma, Romanos 13, né, fala de igreja, fala de autoridade eclesiástica, espiritual, fala de Romanos 13 está falando aí, né, primeiro ele começa falando de nações e governos, né, então no cosmos espiritual, Paulo ele pegou, né, a metade do capítulo, ele diz o que nós devemos fazer em relação aos governos humanos, a César, posto, tributo, e na outra metade ele fala que devemos fazer para Deus, que é só o amor, né? Ou seja, a Constituição, que é quase um livro grosso, sabe esse livro da Constituição aí, que é quase uma Bíblia também? Paulo fala assim, ó, cumpra tudo, obedeça tudo. Essa aí é a lei dos homens. Aí fala assim, agora a lei de Deus, a grossura, essa aqui, ó, só o amor. Cadê o culto? Dízimos, ofertas, campanhas, jejum. Quem ama, ele diz, cumpre toda a Bíblia, toda a lei.